Queridos alunos, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso curso e dessa feita nós vamos falar sobre Introdução à Teologia. Antes de entrarmos de fato nas matérias do nosso curso, nós vamos falar sobre Introdução à Teologia, para que antes que a gente entre nas matérias fundamentais do nosso curso, nós vamos trabalhar a priori Introdução à Teologia. Entender um pouco o que é teologia, entender um pouco o que significa a palavra teologia, para que a gente possa entrar, assim, propriamente dito, nas matérias principais do nosso curso. Essa introdução é de suma importância para o aluno, pois ele vai entender, vai passar pela porta de entrada das matérias que nós vamos estudar. Então, a princípio, eu queria agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por essa oportunidade e vamos assim mergulhar na introdução à teologia. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra teologia, ela vem de duas expressões gregas, theos, que vem de Deus, que é a expressão Deus em grego, e logia, ou logia, estudo, reflexão ou discurso. A primeira coisa que você precisa entender é que a palavra teologia vem dessas duas palavras gregas, theos e logia, ou seja, theos, Deus, logia, estudo, ou reflexão, ou discurso. Logo, a palavra teologia é estudo sobre Deus, ou discurso racional e organizado sobre Deus e sua relação com o mundo. Bom, pode ser definida como a busca por compreender quem Deus é, como ele age e qual é a sua vontade, usando como base a revelação divina, ou seja, a Bíblia, e a fé cristã. Existe a possibilidade de estudar Deus. Se nós analisarmos essa expressão estudo sobre Deus, talvez alguém se pergunte se há possibilidade da gente estudar Deus. E eu digo que sim, claro, dentro da limitação da sua revelação, ou seja, a Bíblia. Deus é um ser que quer ser conhecido, é um ser que quer se revelar ao homem, e na Bíblia nós vemos isso, Deus se revelando ao homem e Deus tendo esse interesse de se comunicar, de se revelar, de revelar o seu caráter para nós. Então nós precisamos entender que há possibilidade de se estudar Deus através da sua palavra, através daquilo que ele deixou como um manual do seu caráter, da sua vontade e da sua personalidade. O que nós precisamos também entender é que não podemos estudar Deus na sua totalidade, mas sim dentro daquilo que ele deixou revelado para nós. A teologia não inventa algo sobre Deus, mas procura interpretar, aplicar e organizar aquilo que ele revelou. Para que serve a teologia? Bom, nós vamos analisar aqui os propósitos da teologia. A teologia tem vários objetivos importantes. Primeiro, conhecer melhor a Deus. A Bíblia chama os cristãos a crescer no conhecimento. Por exemplo, Oséias capítulo 6 e o versículo 3, 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 18. Teologia também aprofunda o nosso conhecimento de Deus. Aprofunda quem Deus é para nós, seu caráter, seus atributos e sua obra. Segundo, fortalece a nossa fé. Uma fé sem entendimento é uma fé frágil. Por isso,
é um fortalecimento à nossa fé, ou seja, nós não podemos ter uma fé dúbia ou frágil. Por isso, através do conhecimento da sua palavra e do conhecimento de Deus através da sua palavra, é que nós vamos ter uma fé sólida. A teologia ajuda o cristão a saber em quem e por que ele crê. Então, isso é de suma importância para todos nós. Em terceiro lugar, proteger contra erros e heresias ao longo da história. Muitas ideias contrárias ao Evangelho surgiram. A teologia ajuda a igreja a, primeiro, discernir a verdade do erro, ensinar corretamente, defender a fé, como está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 3, e o versículo de número 15, há uma obrigação nossa em saber estar pronto para defender a respeito da nossa fé. Também, fazendo parte da importância da teologia, desenvolver maturidade espiritual, conhecer Deus, levar à transformação da vida. A teologia não é teoria vazia, ela molda o caráter, decisões e atitudes cotidianas. Ela também ajuda na pregação e no ensino de pastores, líderes, professores, evangelistas. Precisam de bases sólidas, principalmente para quem prega, para quem ensina, para quem tem algum cargo de liderança. Precisa ter um bom conhecimento das Escrituras e precisa, sim, estudar a teologia. A teologia ela organiza as doutrinas essenciais para transmitir a fé com clareza. Bom, então, em resumo, a teologia é o estudo organizado sobre Deus e sua revelação. É fundamental para conhecer Deus, fortalecer a fé, proteger contra erros e crescer espiritualmente e bem ensinar o Evangelho. Você precisa ensinar bem o Evangelho e, para isso, você precisa conhecer bem o Evangelho, conhecer bem as Escrituras e as doutrinas que envolvem a nossa fé cristã. Dentro disso, nós temos os tipos de teologia. Por exemplo, nós temos a teologia bíblica, que estuda a revelação de Deus dentro da própria Bíblia, acompanhando o desenvolvimento das verdades ao longo dos livros sagrados. Nós temos também a teologia sistemática, que será o que mais vamos trabalhar nesse curso. A teologia sistemática organiza os ensinos da Bíblia em temas ou doutrinas. Por exemplo, doutrina de Deus, que é a teologia própria, cristologia, que é o estudo sobre Cristo, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, soteriologia, que é o estudo da salvação, eclesiologia, que é o estudo da igreja, da eclésia, e escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas. É a teologia mais usada em cursos e seminários, que é o nosso caso. E o foco dessa teologia é o que a Bíblia ensina sobre assuntos específicos. Nós temos também, em terceiro lugar, a teologia histórica, que estuda como a igreja cristã interpretou a fé ao longo dos séculos. Bom, e essa teologia vai estudar os pais da igreja, a Idade Média, a Reforma, a Ortodoxia e movimentos modernos, ajuda a entender como doutrinas e práticas foram formadas. E o foco dela, a história da igreja, da doutrina e da igreja. Nós temos também a teologia pastoral, que conecta a teologia com a vida e o ministério da igreja. Abrange a pregação, aconselhamento, missão, discipulado, liturgia e cuidado pastoral. O foco, aplicar a fé no dia a dia da igreja. Essas são algumas das teologias que existem. Claro, existem muito mais, mas essas são apenas algumas das teologias. Nós vamos nos concentrar mais na teologia sistemática, nas doutrinas que existem na teologia sistemática.